Jojo Todinho, a nova intelectual da direita. Sou uma mulher preta de direita. A mesma que dias antes tinha marcado briga de rua. Você vai! Se você não for, eu vou na tua casa. E tudo que começa com graça vai perdendo a graça e vira uma desgraça. É a barata votando no Baigon? Ou é uma libertação ideológica real? Houve um grande debate público aqui na Câmara Municipal. 13 de maio de 1888 foi assinada pela Princesa Isabel a Lei Áurea. A esquerda sempre tentou esconder isso da gente, mas hoje a Câmara Municipal vai debater a história que nunca te contaram. Eles trouxeram pra gente Zumbi dos Palmares, uma figura que escravizava outros homens negros, mas esqueceram de contar a real história da mulher branca que liberou mais de 700 mil escravos e que perdeu a coroa por causa disso. Viva a Princesa Isabel, viva a família real, viva o 13 de maio. Olha, gente, não dá para imaginar que liberdade, que é um direito de todos nós, seja um presente de uma princesa, inclusive. Então ela teve coragem, ou burrice. O mundo está cada vez mais conservador. As pessoas não querem mais pautas progressistas. A militância ficou no cinema, nas séries, nos perfis de pessoas brancas de classe média, que se definem de esquerda. eu era petista sim. Eu votei no Lula. Mas sabe por causa de quê? Eu não entendia de política. Agora, eu entendo um pouco, que é o suficiente para me saber que eu não irei votar nele. Graças à Princesa Isabel, a escravidão, né? Princesa Isabel, eu não sei por que ter raiva de uma pessoa que foi lá assinou. Eu sou uma mulher negra e eu te digo, a mulher branca que assinou a abolição, perdendo tudo, é a figura que mais tentam apagar da história desse país. Princesa Isabel, com 42 anos, 4 filhos e o Brasil inteiro esperando a sua assinatura. Ela sabia que ia perder o trono, o país, a família. Então ela teve coragem, ou burrice. Tá? É difícil saber qual foi o cálculo político aí. A impressão que dá é que não houve cálculo político. Ela diz que foi um impulso do coração. E ao mesmo tempo os conservadores acham que ela fez uma imbecilidade, que ela jogou a classe agrária, a grande propriedade rural, no colo dos republicanos. Ela foi criticada por agir pelo coração. Perdeu tudo. Não se arrependeu. Hoje é ícone. Mas agir pelo coração ainda é visto como falha, quando é uma mulher que decide. Os fazendeiros que perderam dinheiro com a abolição usaram exatamente esse argumento para deslegitimar a decisão. Ela foi emocional, não racional, portanto não era uma governante confiável. Isabel tomou uma decisão emocional. Perdeu o trono. Não se arrependeu. Sabia que fazendeiros conservadores lucravam com a escravidão e iriam reagir. O jornalista republicano António da Silva Jardim, um dos maiores propagandistas da República, escreveu no jornal Novidades, em 1888, mesmo ano da abolição, que, portanto, homens sérios querem ser seriamente representados e não por quarentonas que desconhecem a própria idade, o próprio sexo, a própria posição. Batalha das Flores. Cuidado, senhora, que estas flores não se vos tornem demasiado encarnadas, que elas se não vos tornem vermelhas. Silva Jardim chamou Isabel de quarentona, referência depreciativa à sua idade, e questionou se homens sérios poderiam ser governados por uma mulher. O ataque não foi à decisão dela, foi ao fato de ela ser mulher. A crítica à abolição veio embalada em misoginia explícita. Nos dias de hoje, essa mulher seria chamada de empoderada, feminazi.
seria chamada de corajosa ou de louca? Seria chamada de alguém que abriu mão do privilégio pelo coletivo. Exatamente o tipo de decisão que os homens ao redor dela e os homens que hoje a celebram diriam ser fraqueza feminina. Quem sabe ela estava de TPM. Essa história eles não contam para você. Inclusive, aqui em minhas mãos está uma réplica da Lei Áurea. Essa lei que fora promulgada e que fora criada por ela, a nossa Redentora, a Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1881. Se a esquerda manipula a história do povo negro, quem garante que a direita não faz o mesmo? E se tanto a esquerda quanto a direita estiverem usando a negritude como moeda política? Tenta convencer o povo negro que ele nasceu condenado ao ressentimento, à revolta permanente e ao papel de vítima eterna. Que tiro foi esse, meu povo? É a metralhadora de merda de novo. De um lado, a ONU considera a escravidão o maior crime contra a humanidade, do outro, pessoas pretas demonstram desprezo e desaprovo. Tava demorando para acontecer. Eu sabia que depois do nosso evento de ontem isso aconteceria. Tem uma coisa que eu nunca entendi. No Brasil tem militante que repete o dia inteiro: a escravidão acabou só há 138 anos. Errado, meu querido. Errado. Ela acabou na lei brasileira há 138 anos, porque na prática ela ainda existe. E sabe onde? Na África. Sim, em pleno século XXI. Ainda existem denúncias de trabalho forçado, tráfico humano e pessoas vivendo em condições análogas à escravidão. Trabalhadores em condições semelhantes à escravidão foram resgatados em Santa Catarina. A Polícia Federal investiga se também no Pará empregados são mantidos em situações degradantes. Os agentes visitaram as instalações desta fazenda de criação de búfalos na região do Marajó, arquipélago do Pará. A suspeita é que pelo menos 20 pessoas viviam em condições degradantes. Nenhum negro nessa sala foi escravizado por ninguém, nenhum branco aqui nunca escravizou ninguém. Se não tem capacidade, não tem que ser aprovado. Se capacite primeiro e depois preste a prova. Em 2022, 2.218 trabalhadores foram libertos do trabalho análogo à escravidão no meio rural no Brasil, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra. O número registrado no ano passado foi o maior dos últimos 10 anos. E agora? Isso muita gente finge que não vê. Aí quando nós fazemos discurso porque estamos livres, porque lá na África isso ainda acontece, mas aqui no Brasil, graças a Deus, isso é proibido. Então nós podemos nos sentir livres, mas pessoas como você não permitem que nós nos sintamos assim. Se a pauta do vídeo é a fala da Juju Todinho, onde entra esse desvio argumentativo sobre a África? Onde você quer cobrar de uma militância negra um ativismo no qual nem você pratica? A escravidão no Brasil. Desta vez, os abusos aconteceram no Rio de Janeiro. Um homem foi resgatado de um sítio na Baixada Fluminense, onde cuidava de porcos sem receber salário e ainda se alimentando da mesma comida dada aos animais. Nas pernas, as feridas causadas pelo diabetes sem tratamento. Foram 2 anos sendo submetido a uma rotina de trabalho sem remuneração e num local insalubre. Eu nasci para ser vitoriosa. O lógico é o que está posto, é a realidade como ela é. O histórico são os movimentos de contradições, né? Os movimentos históricos mesmo que nos trouxeram até aqui. Então, lançando um olhar sobre o passado, a gente consegue compreender o presente, né? Isso, para além de método dialético, isso é África, isso é Sankofa, isso está posto nas filosofias africanas, né? Mas, pensando nessa dimensão de lógico histórico, o que a gente tem em termos, por exemplo, de trabalho, emprego e renda para a população negra no Brasil hoje, reflete bem o histórico do nosso povo lá atrás. Hoje, a população negra recebe, em média, 58% da média salarial das pessoas brancas no Brasil. Hoje, a gente tem que cerca de 60% da comunidade negra brasileira vive com até um salário mínimo. Hoje, a gente tem que 70% das pessoas que vivem no Brasil na condição de extrema pobreza são negras, pretas e pardas, segundo o Estatuto da Igualdade Racial.
Diante disso, não é um vitimismo. O que essa senhora está fazendo é não só uma negação da história, mas uma negação de dados científicos contemporâneos, de dados oriundos do IBGE, né? Para além disso, eu encerro falando que não se trata de ressentimento, de revolta. Se tratasse de revolta, a gente estaria certo, porque a gente tem muita razão para ser revoltado. Mas não é. Se trata de reparação histórica. É justamente por isso que essa senhora chama de ressentimento e revolta que os nossos mais velhos conquistaram direitos gigantescos para a nossa comunidade. Conquistaram as leis 10.639 e 11.645, implementando a cultura africana, afro-brasileira e indígena nos currículos na educação básica, conseguiram cotas por meio das leis 12.711, 12.990, pela portaria 13 de 2016 da CAPES, a gente conseguiu acessar espaços de poder outrora negados para nós, conseguiram espaços, né, no âmbito da política institucional, a gente se desenvolveu também nas mídias televisivas. Se a gente está avançando, é por conta dessas pessoas que essa senhora chama de ressentida e revoltada. Então a gente deve respeito aos nossos mais velhos. A gente deve respeito aos movimentos sociais negros organizados. Nossos irmãos, nossos ancestrais, foram escravizados no nosso país, certo ou errado? Por quase 4 séculos, a cor da pele definiu que pessoas eram tratadas como mercadoria, compradas, vendidas, violadas. Só para que nós possamos ter uma ideia, o Brasil, nosso país, tem mais tempo de escravização sobre o povo negro, nossos ancestrais, do que sem escravização sobre o povo negro. Se você pega a história do nosso país, Hélio, tem mais tempo que o nosso povo foi escravizado do que sem a devida justiça e liberdade para nós. Se você pega nossos bisavós, provavelmente já estavam nesse registro de ser tratado como mercadoria. Por conta de muita luta, houve o fim da escravização sobre o nosso povo. Mas o fim da escravização não trouxe verdadeira igualdade para nós. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, velho. Quando houve a abolição, pós-abolição, existiram medidas de reparação para aquele povo que passou séculos submetido à escravização? Só para que tenhamos uma ideia, a escravização acabou no Brasil e em vários momentos, Dayana, a preocupação era em indenizar, sabe quem, Hélio? Os escravocratas, porque estavam tendo um prejuízo econômico por perda de propriedade. Então olha como a escravização acaba e você tem feridas abertas. Agora vamos olhar para a realidade. Porque qual o pressuposto aqui da fala dos parlamentares da extrema-direita o tempo inteiro? Vê se eu estou entendendo o seu raciocínio, deputado Hélio. O racismo é uma questão individual e intencional. A pessoa vai lá e pratica o tem uma falha de caráter. Para quem aqui acha que a racista, direita que sequer considera isso. O racismo estrutura que vai além das ações e das intenções de um indivíduo. Falam assim, que medidas tocam separatismo. Então vamos à realidade. Deputado Hélio, sistema carcerário brasileiro. Qual é a cor predominante no sistema carcerário brasileiro? Essa é uma pergunta. Aí eu vou comparar, Tadeu Venere, com as universidades, com as cotas raciais, isso está mudando. Mas qual é a cor predominante nas universidades? Agora vamos olhar para o Congresso Nacional. A representação política de negros e negras. Queria pedir atenção, se possível. A representação política de negros e negras no Congresso Nacional é compatível com o tamanho da população negra na sociedade brasileira? Repara que eu estou fugindo de chavões, eu estou tentando estabelecer um diálogo. O Brasil teve 4 séculos de escravização praticamente, uma abolição incompleta com ausência de mecanismos de reparação. E agora eu estou olhando para a realidade brasileira. Qual é a cor predominante do sistema penitenciário? Qual é a cor predominante das universidades? Qual é a cor predominante nos espaços de poder e de representação política religiosa? Quais são as religiões, deputado Hélio, que mais sofrem preconceito, hostilidade e perseguição? Será que esses indicadores não demonstram para nós que as violências de base racista estão acontecendo todos os dias? Quando olhamos para o Congresso Nacional, quando olhamos ainda para os grandes meios de comunicação. E, sinceramente, eu não vou adjetivar, mas entristece o meu coração, sim,
e a palavra aqui é tristeza, não é nenhum ataque, é tristeza, ver um irmão negro falar em indústria do racismo. Como se houvesse um lobby capitaneando em cima disso. A cada 23 minutos, velho, um jovem negro é executado nesse país. Essa é a verdadeira indústria do... Brincaria com isso. Eu jamais olharia para um colega do lado para fazer chacota em cima de uma ferida aberta. Existem modelos diferentes de racismo. Não é porque no Brasil não há uma segregação formal que não existe racismo. A Faria Lima é preta? Tem territórios majoritariamente brancos e tem territórios majoritariamente negros. Vai a elite da elite brasileira. Quem são os super ricos? A maioria é homem branco, Hélio. Nós devíamos estar juntos aqui, independente de PL e de PSOL, como negros, Hélio. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Denunciando que o nosso povo ainda sofre. E o racismo não é uma questão apenas intencional, individual. Tem várias pesquisas que falam sobre a violência obstétrica direcionada a mulheres negras. Que se olha para o corpo da mulher negra como se ela aguentasse mais dor, e não se faz, né, Dayana? Os mecanismos de prevenção, de cuidado, de anestesia. Não era para ser uma pauta de esquerda ou direita. Não era para ser PL versus PSOL, PL versus PT. Não existe lobby, gente. Existe luta por sobrevivência. Cheguem, sabe para quem? Vossa Excelência são cristãos, não são? Em sua maioria. Cheguem para Maria, mãe de Jesus. Eu queria ouvir a opinião de Vossas Excelências. Quando Maria, Érica, chega lá no canto de Maria e diz assim: Irmão, bendito seja Deus que despediu os ricos de mãos vazias e encheu os famintos de bens. Ora, Maria, mãe do Senhor Jesus, está provocando divisionismo, separatismo, colocando o rico contra o pobre? Vai brigar com a Bíblia então, vai brigar lá com Lucas capítulo 1, vai brigar lá com Maria, mãe de Jesus. Porque ela está sendo corajosa, Venere, dizendo: para fazer justiça aos pobres, é preciso retirar privilégio e riqueza concentrada dos ricos. Somos todos brasileiros. Mas sim, senhores, a cor da pele define, ainda define, tristemente define, vantagens e desvantagens. Repara, não ataquei ninguém, não falei da moral de ninguém, fiz perguntas sinceras e coloquei argumentos. Eu fico muito triste. Não existe lobby, indústria do racismo. Existe uma indústria de produção de mortos os dias do meu povo. O Brasil tem, eu termino com isso, mais tempo de escravização do que sem. A ferida está aberta, a ferida está sangrando, e eu lamento ter gente que não reconhece isso e ainda faz piada e chacota com o sofrimento do povo negro no Brasil.